Então, nós vamos começar com a Daiane Evelyn de Souza Costa, que vai nos falar sobre o Núcleo de Estudos Filosóficos sobre Gênero, uma experiência na educação básica. É isso, Daiane? Então, te passo a palavra, são 20 minutos, né? 20 minutos. Daiane, você quer que eu te avise quando faltarem 5 ou não precisa? Pode ser, eu agradeço. Eu posso avisar pelo chat ou você quer que eu abra o microfone mesmo? Acho melhor abrir o microfone. Perfeito, pode deixar. Então, fique à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Como a professora Verônica me apresentou, eu sou a Daiane, e eu vou apresentar para vocês o resultado da minha dissertação, que eu defendi faz um ano. Eu entrei no Profilo na turma de 2018 e no ano passado, no meio da pandemia, assim, ainda estamos em meio a uma pandemia, mas no final do ano passado eu fiz a defesa dessa dissertação, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela de uma apresentação que foi bem fiel à minha apresentação da defesa e tem muita informação, mas não se preocupem porque eu vou tocar só os pontos mais importantes para a gente não se alongar no tempo e nem ultrapassar. Só um minuto. Acho que está aparecendo para todo mundo. O tema da minha dissertação, o projeto, o qual eu ingressei no Profilo e realizei minha pesquisa, o Núcleo de Estudos Filosóficos sobre Gênero e Experiência na Educação Básica. E, assim, essa pesquisa, esse projeto, eu sou professora da rede estadual aqui no Ceará, eu estou em Fortaleza agora, e sou professora da rede estadual daqui, e dou aula para turmas de primeiro, segundo e terceiro ano numa escola de tempo integral. Aqui nós temos algumas modalidades na educação básica, que é a educação básica regular, a educação profissional, que é o caso da minha escola, onde os estudantes têm o ensino médio e o ensino técnico de forma concomitante, então é um tempo integral. As aulas começam às 7 horas da manhã e terminam às 4h40 da tarde. E tem também as escolas de tempo integral sem serem profissionais, que é uma modalidade nova no estado. A minha escola que, como está dizendo, é a EP Presidente Roosevelt, que é a Escola de Educação Estadual Profissional, Presidente Roosevelt, e ela tem esse regime de tempo integral. Então, os alunos têm, em média, 9 aulas por dia, todos os dias da semana. Essa pesquisa se realizou lá, e os anos de fundamentação e desenvolvimento dela é do ano, principalmente, de 2018 e 2019. Qual era a minha proposta quando eu ingressei nesse programa? A minha proposta era fazer um espaço, devido à minha experiência em sala de aula, e muito pelo tempo em que nós estamos vivendo, parece que falar sobre ensino de filosofia no Brasil e ainda mais falar sobre gênero nesse momento que nós estamos atravessando é uma coisa bem inoportuna. Então, ao mesmo tempo, eu acho que elas faz mais do que necessário. A gente vai vendo retrocessos, por cima de retrocessos sendo colocados na nossa realidade. E, assim, eu sou professora do ensino médio, eu lido com adolescentes, Muito se fala nas redes sociais, e ainda mais com esse fenômeno que agora se alarga bastante, que são as fake news. E se a gente for olhar, inclusive, o próprio passado recente do Brasil, a última eleição majoritária no Brasil, ela foi, os seus temas foram muito baseados em fake news que diziam respeito a kit gays nas escolas e termos que não existem, tipo ideologia de gênero. Então, esse debate sobre o gênero, ele fica muito nessa perspectiva do senso comum e principalmente com essa questão das redes sociais e das fake news e tudo. Então, o que eu fui notando dentro da minha sala de aula, quando eu abordava algum assunto ou falava
sobre temas que remetessem às questões de gênero é que havia muito desconhecimento em relação ao tema. Dessa forma, toda essa questão do desconhecimento gera, ao mesmo tempo que havia um desconhecimento, também havia muita curiosidade. São adolescentes, nós estamos falando de adolescentes, né? Pessoas que estão atravessando uma fase da vida onde nós vamos ter várias consciências, né, dos nossos corpos e dos nossos desejos. Então, essa ideia surge daí, né, dessa sala de aula que é desinformada, mas sobre isso, ao mesmo tempo que escuta muita música de cunho sexual, ao mesmo tempo que a questão da sexualidade está em todas as nossas mídias, também não fala sobre isso, também muitas vezes não consegue compreender o desejo do outro, e essa sala diversa, marcada por preconceito, desinformação e por uma imensa curiosidade, que surge a ideia de ter um espaço permanente dentro da escola para que se discuta gênero. Óbvio, a sala de aula também faz parte disso. Só que o que eu percebi é que a sala de aula, a gente aqui no Ceará, a gente tem uma aula de 50 minutos por semana, em cada turma de filosofia. Então, não teria como debater com a profundidade necessária para que esse tema saísse, né, da superfície, se aprofundasse e a gente pudesse ter adolescentes que conseguem, além de ter o contato com a leitura filosófica, mas que conseguem também pensar as próprias questões de gênero a partir do olhar da filosofia. Essa aula de 50 minutos não contempla, até porque o conteúdo que precisa, né, que a filosofia, ela é extensa, a gente já vê apenas uma pequena parte dela nos 3 anos do ensino médio, então não caberia. Aí minha ideia, então, foi formar um núcleo de estudos, né, dentro da escola, que debatesse isso permanente, porque também o que eu percebi é que no Dia das Mulheres, ou Dia da Consciência Negra, ou no mês do orgulho LGBTQIA+, esses temas vinham, mas depois eles iam embora, né? Fazendo aqui uma leitura bem subjetiva, de ver esses temas vindo para a escola, mas depois eles eram abandonados. Então, o núcleo pretende ser, né, foi e é um espaço permanente dentro da escola, onde e qual é a ideia? É ler filosofia, ler filósofos em relação a temas de gênero. Como é que nós fizemos, né? Nós fazemos, na verdade, porque o núcleo ainda existe, felizmente, nós fazemos uma reunião de planejamento no começo do ano, e aí, como acontece em um sábado por mês, e por que acontece no sábado, né? Porque por causa da carga horária dos estudantes, de 9 aulas por semana, de 9 aulas por dia, então não teria como acontecer depois da aula. Houve um momento em que nós tentamos depois da aula, mas ficou melhor mesmo no sábado. Então, no começo do ano, nós fazemos uma reunião, né, onde os temas que vão ser abordados a cada mês são decididos e planejados. Esse planejamento ele não é engessado. Houveram situações onde ocorreram coisas na escola que nós mudamos. E, a partir daí, eu, né, enquanto a professora que faz parte do núcleo, porque são alunos, tanto alunos que ainda estão na escola, como alunos egressos que fazem parte, eu tenho um papel de curadoria. Eu gosto de observar que o núcleo é uma experiência bem horizontal. O meu papel é de integrante do núcleo e, ao mesmo tempo, é um papel de curadoria desses textos que vão ser colocados. Os estudantes também podem trazer esses textos, certo? Dentro do que eles vão acumulando de conhecimento. E aí a gente também problematiza dialogando com outros materiais, como música, como clipes, como poemas, etc. Até a própria produção dos estudantes. Esse desenho que eu estou projetando para vocês foi uma integrante do núcleo que fez, né? Foi ela que desenhou esse desenho que está aí nessa apresentação do slide.
Então, deixa eu passar aqui para ir ficando mais... Essa aqui é a separação da minha dissertação, onde no primeiro capítulo eu discuto, né, o ensino de filosofia e suas contribuições para o debate de gênero na educação básica, a presença da filosofia. Eu começo falando sobre a presença do ensino de filosofia enquanto uma reflexão da realidade, a percepção do gênero no cotidiano escolar. A gente vive dentro de um contexto onde é cada vez mais difícil que a gente encontre, né, perspectivas legais para se trabalhar gênero na escola. Aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em 2016, tentou passar um texto que tirava tanto o nome gênero do plano de educação, que a parte de linguagens ficou sem sentido, porque eles simplesmente eliminaram a palavra de gênero de todo o documento. Mas eu fiz uma pesquisa, né, sobre como é que o gênero está, e essa experiência aqui no Ceará ela se desenvolve muito também, porque dentro do nosso Guia Aprendente, que é um material que a Secretaria de Educação orienta, né, os planejamentos, gênero configura em alguns espaços desse material. A BNCC, a nova BNCC, ela abre a possibilidade para falar de gênero, mas não especificamente, até porque fala de direitos humanos, né, cidadania e entre outras questões. E essa experiência, ela parte também de uma questão de compreender a escola como um lugar que pretensamente o gênero que respeita todo mundo, mas que nós podemos perceber que é um ambiente que muitas vezes não é acolhedor, né? Muitas vezes os casos de homofobia são colocados como um exagero, ou muitos casos de assédio acontecem em relação às estudantes, principalmente estudantes mulheres. Então, a escola ela é um terreno que está ali para ser democrático, principalmente uma escola pública, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos dentro de um contexto social onde nem sempre essa realidade acontece. Então, a proposta realmente é estudar filosofia, estudar gênero a partir da perspectiva filosófica. Eu vou passar aqui, né? A minha fundamentação teórica, né, foi principalmente na história da sexualidade, do Michel Foucault, o segundo, principalmente o volume 1, A Vontade de Saber, o Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e a Gênero, Performatividade e Direito de Aparecer, da Judith Butler. A pesquisação é a metodologia, formação do núcleo. Eu acredito que todo mundo aqui é familiarizado com o contexto da pesquisação, onde o pesquisador está inserido dentro da proposta e do trabalho. O pesquisador tem um olhar ali em conjunto com os participantes da pesquisa. E esse núcleo, né, como é que é uma reunião do núcleo, para que vocês possam entender. Então, nós temos uma reunião de planejamento no começo do ano, marcamos durante um semestre, todos os sábados que nós iremos para a escola, definimos os temas, eu faço curadoria, os estudantes também podem colaborar. E como é que essa reunião acontece, né? Nós começamos com uma problematização, depois nós partimos para a leitura filosófica, né, do texto escolhido. A problematização, aliás, voltando um pouco, pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser um clipe, pode ser uma pergunta motivadora. Eu pego aqui da professora Lídia Maria Rodrigo a metodologia dessa leitura filosófica. Primeiro a gente faz o esclarecimento semântico, né? Depois a gente faz a estruturação lógica do raciocínio e, por fim, uma visão sintética do texto. Isso vai acontecendo dentro das nossas reuniões, e que é uma coisa que precisa ser observada, o tempo, né, do texto que vai levar e o vocabulário que aquele texto coloca. É importante também ter palavras que o estudante provavelmente não tem muito contato dentro da realidade para que se amplie. Então, nós vamos fazendo essa leitura filosófica. E, enquanto isso, vamos debatendo. No final, a gente planeja uma ação. Uma ação para quê? Uma ação para toda a escola. Então, por exemplo, às vezes,
todo mês a gente faz uma ação que pode ser uma exposição, pode ser um mini documentário, pode ser uma playlist de músicas sobre o tema. E isso a gente faz para a escola toda, não apenas para os integrantes do núcleo. Quem é que pode participar do núcleo? Todo mundo da escola, certo? É um espaço democrático e aberto. Não tem limitação para ninguém participar, assim, alguém que não possa participar do núcleo. Todo mundo pode, desde que seja aluno ou seja egresso. Em média, por reunião, dá umas 30 pessoas. Daiane, foram 15 minutos. Tem mais 5 ainda. Ok. Pronto, essa é a estrutura do núcleo, né? Essa é a estrutura de uma reunião. Eu vou mostrar para vocês, então, aqui alguns textos que nós lemos e algumas ações que foram feitas a respeito disso, né? Então, nós lemos Educação, Sexualidade e Adolescência, do Michel Foucault. E aí a gente leu esse tema, né? Educação, Sexualidade e Adolescência, a gente leu O Corpo Utópico, do Foucault. E aí fala sobre as questões do corpo, por uma discussão interessante sobre as técnicas de diferenciação corporal, a tatuagem, piercing, uso de cirurgia plástica, e aí vocês veem fotos de uma oficina que a gente fez depois. A gente fez a confecção de um mural sobre as reflexões geradas a partir da leitura desse texto. Outra coisa que nós fizemos era um dia do estudante, então nós fizemos um desfile com corpos diversos. Então, estudantes do núcleo passaram a semana toda procurando pessoas, colegas que quisessem participar desse desfile para que nós mostrássemos assim que não precisa haver um padrão, né, que todo corpo é válido. Outra ação que se desenrolou da leitura desse texto foi uma exposição de estandartes de carnaval a respeito sobre o respeito ao corpo, né? Outro texto que nós lemos do Foucault foi a Incitação dos Discursos, que está na obra da História da Sexualidade, a Vontade de Saber. E aí aqui tem algumas pesquisas, embora 30 alunos já houvessem conversado sobre sexo, apenas 2 alunos haviam conversado sobre sexo em casa, né? Isso aqui gerou um material de zine que os estudantes fizeram. Então, eles se dividiram em grupos e eles fizeram esses materiais que eu digitalizei aqui para vocês, e isso foi exposto na escola. Outro texto, né, foi Mulheres como Sujeito do Feminismo, na obra Problemas de Gênero. A gente leu esse texto, né, da Butler, e isso gerou também uma roda de conversa que nós tivemos na escola, onde todo mundo participou, né? Toda a escola participou no dia da... não, essa não foi no Dia das Mulheres, foi uma roda de conversa sobre gênero e diversidade na escola, que foi realizada durante um período, no final da aula, na última aula, a gente conseguiu movimentar com a escola e planejar direitinho para que essa roda de conversa acontecesse. Então, várias pessoas, mulheres trans, mulheres militantes, pessoas do movimento LGBTQIA+, participaram, foram convidados para participar dessa roda de conversa, os estudantes dialogaram, foi muito legal. Os estudantes também fizeram um material explicando esse texto, porque esse material é disponibilizado e é compartilhado entre eles. E outros textos foram acontecendo. Eu sei que meu tempo aqui está curto, né? Então eu vou passar muito rapidamente para vocês, que por exemplo, essa daqui foi uma roda de conversa que nós fizemos no Dia das Mulheres, quando nós lemos se eu não me engano, esse texto aqui foi depois das leituras da Simone de Beauvoir, e aí a nossa escola fica numa avenida movimentada de Fortaleza e tem um sinal de pedestre, e no Dia das Mulheres nós fizemos uma blitz, né, falando sobre os índices da violência contra a mulher aqui no estado do Ceará. A gente também leu a Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Esse projeto da Angela, essa leitura da Angela Davis possibilitou a formação de uma equipe de iniciação científica, que eram 6 meninas negras, né, que elas começaram a pesquisar sobre isso e elas formaram uma equipe de iniciação científica, um grupo de pesquisadoras.
que foi assim uma vanguarda na minha escola sobre a iniciação. Elas chegaram a participar de vários eventos científicos, publicaram, e a iniciação científica no ensino médio ela não é fácil, né? Ela é bem complicada, mas esse grupo foi adiante e inspirou muita gente da escola. Nós temos uma semana científica, inspirou muita gente da escola a pesquisar esses temas. Essas meninas elas chegaram até a maior semana de iniciação científica da América Latina, e foi muito interessante porque inspiraram várias outras gerações de pesquisadores. Então, tem mais alguns gráficos para mostrar, mas e as entrevistas também, que eu acabei fazendo com os integrantes do núcleo, e o resultado são coisas que mesmo eu não havia previsto na minha proposta, né? Como, por exemplo, esse debate, muito hoje se tem essa coisa de a educação sexual tem que ser da família. Nós temos projetos que passam aí como esse Escola Sem Partido, que de vez em quando volta à pauta, né? Que na verdade não é Escola Sem Partido, mas o que eu percebi do núcleo foi, tem uma entrevista que me marca muito, que a estudante diz o seguinte: olha, na minha casa nunca se falou sobre gênero ou sexualidade ou sobre o papel da mulher ou nada disso. Mas eu, depois do núcleo, eu comecei a conversar com os meus pais sobre isso, e hoje esse é um tema que a gente conversa em casa. Então, aconteceu assim, meio que um movimento contrário. Eu fico muito feliz com isso, que o núcleo pôde entrar também na casa desses estudantes que fazem parte, né? Eles souberam dialogar com a própria família a respeito. Eu acho que eu não tenho mais tempo, ainda tenho tempo? Não, já acabou. Não tenho, acabou. Então, assim, eu vou deixar para o momento da discussão, se alguém quiser saber mais sobre alguma coisa. Eu agradeço. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Daiane. Nós vamos passar, então, para a Vilma. Deixa eu só achar aqui o seu título, Vilma, só um pouquinho. Opa. Vamos passar para a Vilma Luzia Dolinski, de Lima. Relações de gênero nos livros didáticos de filosofia. Vilma. Vilma, você quer que eu avise abrindo o microfone também? Pode ser. Então tá bom. Quando faltarem 5 minutos. Então, aos 15, eu aviso. Obrigada. Então, boa tarde novamente, tá? O meu trabalho no Profilo, que também entrei na turma de 2018, mas faz poucos dias que finalizei aqui, devido a essas questões da pandemia e tudo mais, né? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Ok, tá, cuidado, obrigada, tá. Então, o objetivo principal foi elaborar um material didático, tá? Porque a questão era a motivação, assim, era quase a ausência, né, das mulheres nos livros didáticos de filosofia, tá? De mulheres pensadoras. E esses livros, a ausência das mulheres na história da filosofia, né, e, consequentemente, nos livros didáticos, porque os livros didáticos contam essa história da filosofia, tá? Daí, então, eu faço uma análise das obras didáticas do Plano Nacional do Livro Didático, das 8 obras aprovadas em 2018, tá? E essa análise, essa pesquisa que eu fiz, então, nessas obras, de fato, comprovou essa quase ausência de mulheres pensadoras nos livros didáticos de filosofia. Dessas 8 obras, 2 delas são escritas por mulheres, né? A Marilena Chaui e as Duas Marias. São as 2 obras mais conhecidas, mais lidas, mais utilizadas no Brasil, e também as mais antigas. Elas foram editadas, a primeira edição dessas obras ocorre lá no final do século passado, né? E
As demais obras são mais recentes, e uma destas obras mais recentes é que me chamou bastante atenção, eu achei muito interessante o que eu percebi nesta obra. Esta obra se chama Filosofia e Temas e Percursos, e foi escrita por 5 professores universitários. Essa obra, de todas as que eu analisei, é a que trata a filosofia assim, de maneira mais tradicional, tá? E ela também apresenta ali a principal referência ao feminino está nas imagens, tá? De artistas, imagens que são realizadas por artistas célebres aí de várias épocas, tá? E assim fica evidente a forma como a mulher aparece na história da filosofia. Na história da filosofia, a liberdade é mulher, a virtude é mulher, a justiça é mulher, o prazer é mulher, a verdade é mulher. A mulher é uma imagem e, ao mesmo tempo, as imagens de todos os principais conceitos elaborados pela razão do homem. Então, a partir disso, eu pensei muito como que deveria ser, né, um livro didático de filosofia que apresentasse o pensamento das mulheres. E é na filosofia contemporânea que nós vamos encontrar um maior número, tá, de mulheres filósofas, né, como, por exemplo, a Simone de Beauvoir. Então, esse material didático que eu elaborei, ele tem por título Pensando a Relação a partir da Filosofia, e a imagem da Simone de Beauvoir introduz, ao lado do companheiro dela, do Sartre, introduz essa atividade que eu fiz. Porque um dos principais critérios que eu utilizei para fazer a análise dessas obras era justamente as ilustrações ou as imagens, como que as imagens de mulheres também aparecem nesses livros de filosofia. Bom, de um modo geral, os livros, as ilustrações, elas nem sempre têm relação, muitas vezes não têm nenhuma relação com os conteúdos que são tratados. Então, nesse material didático que eu produzi, tá? Eu tomei todo esse cuidado, né? Então coloquei assim, a imagem tem tudo a ver com aquilo que a gente vai tratar e vai fazer, vai realizar nesse material. Que mais aqui? Na minha atividade, então, essa imagem tem tudo a ver, e as relações que a gente vai procurar abordar ali não tem a ver, assim, são relações de gênero, mas não necessariamente entre casais, tipo assim, namorados e tal, mas todos os tipos de relações de gêneros, né? A relação de uma filha com o pai, de uma professora com um aluno, de colegas, da colega com o colega, tá? Então, eu procuro levar, por isso, o tema pensando a relação e, assim, abrangendo mais outros tipos de relação. Nessas obras que eu analisei, algumas delas fazem muito também o uso de textos literários, poesias, letras de música, para fazer essa sensibilização, né, para chamar atenção, e eu acho isso bastante importante, então isso é um ponto bastante positivo dessas obras que eu analisei, e na minha atividade que eu fiz, no meu material didático, eu escolhi, então, um fragmento de uma obra da Clarice Lispector para fazer esse início, essa sensibilização. A obra que eu selecionei é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Nesta obra, tem lá uma situação, o fragmento que eu escolhi ali, apresenta uma situação que é bastante corriqueira, tá?
de uma mulher, no caso a Lori, a personagem da obra, que cortou o cabelo sem consultar o companheiro, tá? E é questionada por ele, mas ela o enfrenta com carinho, também com firmeza, demonstrando ser uma mulher que não se submete, que toma decisões, que faz seus projetos de vida, tipo, uma mulher empoderada. E Ulisses, o companheiro dela, faz, respeita, encoraja, então, aquilo que eu imaginei ser uma relação de gênero, digamos, assim como a gente imagina que deve ser, né? Assim, de respeito e, enfim. Mas, infelizmente, levando esse texto para a sala, para os estudantes, eles não viram dessa forma, porque o fato do Ulisses perguntar, dizer no diálogo lá do texto, mas você nem me consultou para cortar o cabelo? Então, essa frase do personagem Ulisses levou a estudantes a dizer que não era uma situação, que aquela era uma situação totalitária, abusiva e tal. Então, eu fiquei pensando o que leva estudantes a analisar dessa forma. Bom, eu concluí que no imaginário social da nossa cultura existe essa ideia de uma relação ideal, que seria aquela em que não há nenhum conflito, tá? Que sempre há acordo, há harmonia, paz, enfim, esse ideal de uma relação que é muito equivocado, porque uma relação onde as pessoas exercem a sua autonomia, tá? A autonomia, ela se realiza em meio a conflitos, em meio a enfrentamentos, tá? E isso, conflitos, enfrentamentos, você marcar posição, essas coisas, elas não significam violência. Então, eu cheguei a esse entendimento que é realmente muito importante a gente pensar as relações e pensar os conflitos, as relações conflituosas, e pensar o conflito diferente de violência, tá? E esses textos que eu apresentei, então, em seguida, depois dessa sensibilização e tal, vêm os textos filosóficos para tratar do conceito, né, de alteridade, que é o conceito filosófico que trata da relação, né? O primeiro texto seria um fragmento da obra do Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, e o segundo texto, que eu coloco no material didático, é um fragmento de Ser e Tempo, de Heidegger. A Simone de Beauvoir, ela defende a alteridade por semelhança entre homens e mulheres. Em Heidegger, diria que a alteridade ela se amplia, parece que um pouco, e ele estabelece duas extremidades, né? A anteposição libertadora e a substituição dominadora. E entre elas, infinitas possibilidades de relações que não excluem o conflito. A relação é de consciências, né, que se envolvem, que se misturam, e pode até se misturar tanto que, às vezes, uma quer substituir a outra. Por isso é necessário sempre você estar vigilante, pensando, para que você saiba o momento em que você tem que avançar, em que você tem que recuar, marcar posições, enfim. Viver uma relação, né, eu sempre digo, nunca é entrar num paraíso, e nem mesmo a relação com a gente mesmo, né? Com a gente mesma. A filósofa feminista Joanna Roth, basicamente, aqui a fundamentação na minha obra é estas duas filósofas, né? A Simone de Beauvoir e a Joanna Roth, que ela tem uma obra que se chama A Ética em Heidegger. Ela propõe uma ética fundamental concomitantemente com a ontologia fundamental proposta e elaborada por Heidegger. Ela argumenta que anterior a qualquer teoria
o mundo é constituído de seres que se relacionam entre si. Cada ser é único e diferente. Homens e mulheres são seres diferentes entre uma infinidade de outros seres diferentes. Ambos, homem e mulher, são seres de linguagem, o que os torna diferentes de outros seres da natureza. E a natureza é um dos principais focos, um dos conceitos mais controversos e comentados e tal dentro da teoria feminista, até da filosofia feminista, porque o fato da mulher ser associada à natureza e o homem como a ser aquele que transcende a natureza e a sua animalidade, né, e ele chega, então, alcança a humanidade, esse fato é o que motiva muitas discussões aqui no campo da gente, do feminismo, né? Então, essa relação natureza e cultura, eu defendo na minha dissertação, que ela está bem longe de ser explicitada, ela é realmente problemática, ela nunca, não há digamos assim, uma definição de natureza, e nós precisamos rever esse conceito, assim como o conceito até mesmo de humanidade, né? Vilma, foram uns 15 minutos. Ok, faltam 5. Ok. Então, eu priorizo muito essa questão de que é necessário, sim, um outro entendimento do que seja a natureza, tá? Para que a gente possa ter um outro entendimento, assim, do que seja a relação humanos e natureza, ou relação cultura e natureza, né? Então, é necessário refletir com mais profundidade como que ocorre essa relação, né, entre humano e natureza. Mas não apenas isso, né? Pensar a superação da exploração e subordinação da mulher implica em pensar uma outra cultura e outras instituições. Então, na última parte do meu trabalho, eu procuro pensar uma instituição, escola, né? Um sistema educacional onde seja incluída ali a mulher, não apenas, mas a multiplicidade, a pluralidade, e aí, falando em pluralidade, é óbvio que essa escola, esse sistema educacional, dentre várias teorias aí da educação, eu penso que o texto de Hannah Arendt, né, sobre a crise da educação, ele nos dá um norte de como que nós podemos pensar um sistema educacional inclusivo e plural. E também vou fazer assim uma discussão, por fim, né, de como que seria uma didática de filosofia que talvez a palavra subverter seja forte, mas ela talvez se aplique. Bom, de qualquer forma, a história de filosofia, como ela é contada nos livros didáticos, ela precisa ser revista, precisa ser questionada, e, é claro, a minha proposta é que os próprios livros didáticos já sejam elaborados, né, com essa criticidade, e, enquanto isso não ocorre, nós, em sala de aulas, precisamos ler esses textos clássicos da filosofia com muita crítica, porque, em sua maioria, talvez, todos eles colocam a mulher numa situação de subordinação. Então, dentre essas metodologias, tá, eu penso que Fichte, ele apresenta uma proposta de uma comunidade interpretativa, tá, onde você faz dentro da sala de aula uma leitura do texto e você vai discutir esses textos, e ali, então, esses conceitos eles vão ser apropriados, reapropriados, debatidos, e vamos buscando sentido e significado para esses conceitos filosóficos, para essas teorias filosóficas. Então, é essa a proposta e esse trabalho que eu elaborei, já fiz a minha defesa e eu concluí no Prof. Filo, tá? Então, concluo aqui a minha fala, tá? Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Vilma. Vamos passar, então, para a nossa terceira fala e depois teremos um tempo para as
os debates. Professor Marcos? Opa, bem, provavelmente só falta um, não é isto? Isso. Veja só, eu quero aqui pedir 1000 desculpas, né, porque eu estava escalado para coordenar essa coisa. O que me aconteceu? 2 coisas. Né? Nós estamos aqui em Cuiabá, né, e o horário aqui é diferente. É uma hora diferente, e eu não me dei conta dessa coisa. Né? E quando eu fui falar com o coordenador, o Eduardo, eu disse, Eduardo, daqui a pouco eu vou subir para a minha... Ele disse, rapaz, já começou, porra! E o segundo motivo, né, é que o encontro que a gente estava lá embaixo, que funciona no horário daqui, atrasou para começar e rendeu a discussão muito. Quer dizer, quando a gente saiu de lá para ir almoçar, e eu estava almoçando tranquilo, eu digo, bom, falta meia hora para subir, mas acontece que já estava passando meia hora. Né? Então, eu peço 1000 desculpas, já revi aqui meus horários para que na da noite eu não chegue atrasado e nem na da outro dia. Né? Mas, ainda bem que você, Verônica, assumiu, né? Lhe agradeço muito por essa tarefa, tá bom? Imagina. Agora eu vou ficar por aqui. Claro, imagina. Eu estava por aí, estava acompanhando outras mesas dos meus orientandos. Aí o pessoal, eu vou coordenar, não tem problema, a gente vai dando jeito. Tá bom, muito obrigado. Então vamos continuar aí, que falta o Jailson, não é isso? Exatamente. Tá bom. Então, vocês fizeram de todo mundo apresentar e fazer a discussão no final, não é isso? No final, eu percebi. Tá bem. Isso mesmo. Jailson, deixa eu ler aqui o seu título. Então, é o Jailson Moreira dos Santos, por uma filosofia problematizadora da fronteira entre a aprendizagem instrumental e o exercício de diálogos num laboratório de pensamento. Jailson, você também gostaria que eu avisasse quando chegar nos 15 minutos? Ou... Por favor, me avise, senão eu não consigo acompanhar o chat, eu acabo esquecendo. Sim. Tá. Justamente, pode deixar. Então, fica aí com a palavra. Tá, obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço, né, que eu acho que é bastante importante, né, até para a gente falar sobre as nossas experiências, né. Queria agradecer muito a Daiane e a Vilma, porque é interessante ver como profissionais, colegas meus, estão em diferentes lugares do Brasil fazendo coisas que eu achava que eram inéditas, né, e me senti aí partícipe aí do espaço da Daiane, né, esse espaço permanente onde ela pressupõe discutir gênero, né, e em relação a Vilma, a questão da subversão, né, que eu acho que toda subversão é positiva, né, essa ideia de que olhar para a história da filosofia e subvertê-la, né, ela até cita uma bibliografia que eu uso muito, que é das Duas Marias, né, contraditoriamente 2 autoras que pouco falam de mulheres filósofas no seu livro, né? É uma crítica que eu deixo aí, né, para a gente discutir depois. Então, o meu laboratório, o laboratório de pensamento, ele está circunscrito a um lugar que tem uma questão identitária muito complicada, assim, para a gente entender do ponto de vista da desigualdade, né? Eu estou na zona sul da cidade de São Paulo. Eu estou numa zona periférica. Eu sou professor de uma escola estadual, né, a Escola Carlin Manuel Abud. Eu vim para essa escola em 2016 e comecei a perceber, no decorrer desse processo como professor de filosofia, algumas particularidades relacionadas à identidade territorial dos estudantes, né? Nós temos aqui 3 comunidades, a comunidade Marabá e a Vila da Paz, e uma comunidade que se apresenta como moradores do Parque dos Pássaros, que é uma região de classe média que está coligada a essas 2 comunidades muito vulneráveis, né? E os estudantes dessas 3 comunidades são partícipes das aulas de filosofia, né? E desde 2016 eu vinha percebendo alguns problemas relacionados à convivência desses estudantes e teoricamente, assim, uma relação desigual entre o tipo de aprendizagem que era desenvolvido pela escola e o tipo de relação que os pais tinham com essa escola,
né? Só para ilustrar aqui um exemplo marcante, eu me recordo que em 2017, a maioria dos pais que compunham a APM, Associação de Pais e Mestres, eram os pais responsáveis pelos estudantes do Parque dos Pássaros, que é este bairro onde parte dos estudantes estuda na escola. Então, ali, esse grupo de pais tinha grande parte das suas decisões sendo atendidas pela PM, pelo próprio conselho de escola, porque eram pais mais instruídos, mais informados, e politicamente eles agiam no interior da escola. A outra configuração que se apresenta muito comumente nas escolas públicas de São Paulo, eu acredito que isso ocorre em outros lugares do Brasil, era o tipo de organização para as turmas de ensino médio, né? Então, nós tínhamos aí turmas que iam na minha escola, por exemplo, turmas do primeiro ano A até o primeiro ano G, né, normalmente, e segundo A até o segundo F, e terceiro A até o terceiro ano E. E essas salas eram montadas olhando para o perfil de cada estudante em cada uma dessas comunidades. Então, as comunidades mais vulneráveis, os estudantes mais vulneráveis nas turmas X, Y, Z. Observando essa experiência, eu comecei a perceber que as aulas de filosofia que até então eram dadas, elas não estavam contextualizadas com a realidade de cada um desses estudantes e seus territórios, né? E aí eu comecei a pensar numa estratégia de olhar para esses 3 territórios e tentar criar uma espécie de aula de filosofia que observasse os textos filosóficos, ou os textos da tradição filosófica, e criasse uma espécie de conexão com o território de cada um desses, cada grupo desses estudantes em cada um dos 3 territórios, né? E aí surgiu a ideia de criar um laboratório de pensamento. Ouvindo a Daiane falar inicialmente sobre esse desejo de ter um espaço permanente que discutisse gênero, eu estava ali pensando em criar um espaço permanente dentro da escola que discutisse questões relacionadas à vida prática, mas trazendo a filosofia e não só olhando para a questão instrumental que é a própria escola, né? Então, eu comecei a criar um ambiente ritualístico dentro da escola. Nós ocupamos uma sala que era vazia. Eu tirava os alunos das salas de aulas convencionais e levava eles para um lugar em que eu dizia: agora nós vamos pensar sobre os nossos próprios pensamentos, né? De antemão, eu não tinha nenhum tipo de experiência com laboratório. Me recordo que eu vi um documentário francês de uma experiência de uma professora francesa na educação infantil. A tradução do trabalho dela está num documentário chamado Apenas o Começo. E comecei a observar essa experiência e, a exemplo do que a professora fazia na periferia de Paris, eu levei isso para a periferia de São Paulo. E ali o que começou a aparecer é música, poesia e literatura, que os próprios estudantes traziam. Começou a aparecer as batalhas de rima, que a gente chama aqui em São Paulo de slam, e a partir desses elementos que os estudantes traziam para o laboratório, eu comecei a levar os textos filosóficos, né? Eu acho que por isso também ficou o título grande aí da minha dissertação, que eu defendi a qualificação agora em março de 2021, por uma filosofia problematizadora da fronteira entre essa aprendizagem instrumental e o exercício de diálogo no laboratório, né? Porque, para além dos conteúdos que a escola propunha como uma espécie de objetivo para o ensino e aprendizagem, eu comecei a levar para o laboratório uma experiência ritualística onde congregasse música, poesia e filosofia, mas partindo dos próprios estudantes, as suas experiências nos seus territórios, em como eles se relacionavam com esta escola que criava a divisão entre os 3 grupos, né? Ainda hoje essa divisão é muito marcante, né? Mas a experiência levou os estudantes a pensar a filosofia na perspectiva de uma experiência espiritual. Eu estou pensando aqui no Hadot, quando ele fala dessa experiência espiritual em filosofia, de fazer com que essa experiência tenha conexão com a vida prática,
né? Esse foi o grande objetivo do laboratório. Nesse laboratório, como ele é diferente de uma sala de aula, porque os alunos são convidados a participar do laboratório e a gente eventualmente volta para a sala de aula, né? Porque a gente precisa cumprir o currículo da escola, pensando nas questões que a escola disciplina para o ensino e aprendizagem. Mas a experiência primeira é o laboratório, né? Eles são convidados a entrar nesse laboratório. Normalmente, nesse ritual que eu tanto falo aqui e pouco identifiquei, esse ritual ele começa não com a figura do professor como uma autoridade latente numa sala de aula, mas a gente sempre começa com um silêncio, né? No turno noturno é muito interessante porque as salas são escurecidas e, por sugestão dos estudantes, a gente acende uma vela no interior da sala. Essa ideia da vela acesa surgiu porque eles se sentiam mais confortáveis em não serem vistos e mais para serem ouvidos, né? A gente replicou esse ritual durante o período matutino. É claro que tem uma experiência estética diferente, né, para o noturno, por conta da inexistência da luz, mas, por vezes, essa experiência do silêncio, ela é importante porque ela passa primeiro pela experiência do pensamento, né? Os estudantes precisam pensar sobre o que vão discutir no laboratório. A priori, a gente não tem nada definido para o que ocorre no laboratório, é sempre uma novidade essa experiência no laboratório. Eu digo sempre que eu sou conduzido pelo laboratório, muitos estudantes me dizem isso, né? Só para ilustrar algumas experiências, a Vilma até falou um pouco da Clarice Lispector. O Bertolt Brecht, a Clarice Lispector e o Graciliano Ramos foram os autores que mais apareceram no laboratório, né? Em diferentes turmas, mas foram os autores que mais apareceram. E aí eu como professor de filosofia, eu tive o desafio de olhar para esses três autores e fazer links com a filosofia, né, pensando aí no Sartre e o Graciliano Ramos, né, pensando no Sartre, o Ser e o Nada, pensando na Clarice Lispector, no conto Desastres de Sofia e fazendo ligação com Nietzsche, né. Esse eu acho que é o desafio meu como professor, né. Os autores que me influenciaram para essa experiência, tanto antes como durante o processo, foram o Jorge La Roça e o Paulo Freire, né? Fundamentalmente o La Roça, o Paulo Freire, e tem umas outras referências que é o Marshall Lyon e o Mark Simmons, que tratam da escola, né? Da questão da escola como o lugar do tempo e da suspensão para o pensamento, né? E aí eu trouxe algumas citações desses autores até para ilustrar um pouco dessa experiência, né? Do Maslany e do Mark Simmons, eu peguei essa ideia da obra deles em defesa da escola, né? Quando eles dizem que a escola surge como uma espécie de materialização e espacialização concreta do tempo, que literalmente separa ou retira os alunos para fora da desigual ordem social e econômica, ou seja, a ordem da família, mas também a ordem da sociedade como um todo. Aí eles dizem que a escola grega deu a forma concreta a esse tipo de tempo. Isso significa que não, por exemplo, a transferência de conhecimento ou desenvolvimento de talentos seja a forma de tempo livre por meio do qual os alunos poderiam ser retirados de sua posição social, né? E que é precisamente o modelo escolar que permite que os jovens se desconectem do tempo ocupado da família ou da oikos ou economia e da cidade-estado ou da polis. A escola ofereceria aí o formato, ou seja, a composição particular de tempo, espaço e matéria, que comporia essa ideia do escolar, né? Para essa ideia do tempo livre e aqueles que nele habitam, literalmente, transcenderiam a ordem social, econômica e política, né? O grande desafio que eu tenho hoje é fazer com que esse laboratório ele seja permanente na perspectiva de ter um espaço dentro do interior da escola para o desenvolvimento do pensamento, contrapondo essa ideia da instrumentalização do ensino, né? Então, eu diria que é uma ambição esboçar essa ideia de
do que seria uma espécie de escola ideal, né, para o pensamento, né? Haja vista que o modelo de ensino instrumentalizado não pressupõe o exercício de pensamento. Então, acho que essa é a grande crítica que eu tenho em relação à escola como ela foi dada nos últimos tempos, né? Em relação à experiência que a gente organiza dentro do laboratório, eu trago aqui uma experiência do La Roça, né, no livro Tremores, né, escrito sobre a experiência, onde o La Roça, eu acho que tenta definir um pouco do que é essa experiência que eu tento realizar no laboratório. Lá ele diz: a experiência não é uma realidade, uma coisa, um fato, não é fácil de definir nem de identificar, não pode ser objetivada, não pode ser produzida, e tampouco é um conceito, uma ideia clara e distinta. A experiência é algo que nos acontece e que às vezes treme ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço e ressoa em outras experiências, em outros tremores, em outros cantos. Em algumas ocasiões, esses cantos da experiência são cantos de protesto, de rebeldia, cantos de guerra ou de luta contra as formas dominantes de linguagem, de pensamento e de subjetividade. Outras vezes são cantos de dor, de lamento, cantos que expressam a queixa de uma vida subjugada, violentada, de uma potência de vida enjaulada, de uma possibilidade presa ou acorrentada. Outras são cantos elegíacos, fúnebres, cantos de despedida, de ausência ou de perda, e às vezes são cantos épicos, aventureiros, cantos de viajantes e de exploradores, desses que vão sempre mais além do conhecido, mais além do seguro e do garantido, ainda que não saibam muito bem aonde. Acho que essa é uma das grandes propostas do laboratório, né? É não saber para onde vamos, né? Hoje, pensando com essa ideia do novo ensino médio e da nova BNCC, e a ideia de um projeto de vida, né? O laboratório que a gente desenvolveu nessa escola, eu digo a gente porque os estudantes estão totalmente envolvidos, né, com a experiência, é um espaço onde a gente não tem a projeção da vida, né? A gente não tem uma proposta de projeção, né? Eu acho que é um tipo de laboratório que contribui muito com práticas de diálogos e reflexões filosóficas, que são caras e caras para a escola e para a educação, né? É uma experiência dialógica e eu acho que eu sempre penso que é uma forma de resistência e uma fonte contínua de ser um processo contra a instrumentalização do ensino, né? Acho que essa é a grande proposta do laboratório. E eu acho que eu fechei minha apresentação, gente, eu nem olhei o tempo. Parece-me que ainda teria Oi, uns 5 desculpa. minutos, não foi? Tem 5, exatamente, tem 5 minutos teria 5 ainda. minutos? Eu fiquei tão preocupado com o tempo. Que é pressão, mas não. Tem uma questão aí que eu queria colocar em relação ao laboratório, é que o laboratório acabou chegando a um território muito complicado, que é o território da psicanálise ou da psicologia. Eu acho que foi a Vilma que falou sobre conflito. Nem sempre conflito está relacionado à violência, né? E eu acabei passando por algumas questões no laboratório em que parte da gestão da escola, por exemplo, entendia o laboratório como um espaço de mediação de conflitos, né? E eu dizia, não há conflito no laboratório, há problemas filosóficos a serem resolvidos em relação ao que a gente aprende na escola, né? E tudo aquilo que a escola entendia como conflito, eu descobri no laboratório que não era violência, né? Que era a contraposição ao status quo do que a escola produz, né? E do que ela vem fazendo ao longo do tempo, né? A gente teve visitas recentemente, né, de personalidades que participam do laboratório, né? Os estudantes convidam personalidades para debaterem no laboratório.
Em momento de pleito municipal, a gente teve convidados políticos, né, para debater filosofia e política, né? Um ano antes da pandemia, a gente teve a visita do professor Vladimir Safatli e da professora Mônica Viviane Mosé, né, que participaram do laboratório, isso a pedido dos próprios estudantes. E agora, com a pandemia, a gente deu uma paralisada porque há uma restrição de aglomerar pessoas dentro do laboratório, e a gente tem feito isso na área externa da escola. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Jailson. Obrigada pela sua exposição. Então, agora vamos para a nossa conversa. Não sei se é necessário fazer alguma organização do tipo levantar mãozinha e etc. Vamos ver como flui. Qualquer coisa a gente organiza. Me parece, como sugestão, que o Jailson já tinha colocado uma questão de discussão com a Vilma, né? Poderíamos começar por aí. Então, eu fiquei assim também maravilhada, tá? Ouvindo a Daiane. A experiência da Daiane, ela me fez lembrar bastante das minhas experiências, tá? Eu tentei fazer grupos de estudos, sempre tinha, sabe, com colegas professoras, com participação de estudantes, e como disse o Jailson, agora com a pandemia tudo se congelou, né? Então parece que aquilo ficou tão distante no tempo, mas essa ideia de um núcleo, né, permanente, eu achei fantástica. E o Jailson, é muito importante esse trabalho, eu vejo assim, e pensar a filosofia, né? Então, aquilo que está nos livros didáticos e que parece ser tão distante da realidade, a gente tem que pegar aquilo e inserir no cotidiano, na realidade estudantil, para que aquilo possa fazer sentido e que possa, então, ser realmente filosofia, tá? Que seja a filosofia como um questionamento de si, da nossa vida, e conseguir fazer isso assim, à medida que o Jailson ia falando, eu lembrei que eu tive uma experiência, mas eu só aguentei 6 meses, mesmo porque nessa escola que eu participei lá, em que tinha a turma A e a turma B, e a turma A era da classe mais alta do bairro, e a turma B era do pessoal que estava na favela, e eu fui dar aula de ensino religioso para essas crianças lá. Eu não consegui lidar com aquilo me afetou, e eu fiquei 6 meses e pedi para sair, sabe? Então, à medida que o Jailson foi falando, eu lembrei dessa situação, porque me marcou profundamente, para mim eu considerei assim como sendo um fracasso, e sempre pensei assim, como lidar com isso, né? E quantas escolas vivem essa situação? Então, nesse sentido, eu achei assim que a experiência do Jailson é de muita coragem, de muita... como é que eu posso dizer? Assim, de muita bravura, sabe? E que é isso mesmo que nós precisamos e devemos fazer com a filosofia em sala de aula no ensino médio. De alguma forma, a gente tem que transformar, né, aqueles clássicos numa coisa que tenha sentido para as pessoas comuns, para a vida comum, e aí a gente percebe como tem sentido, como pode fazer diferença, né? Como pode mudar as realidades. E, por isso, a grande importância da gente pensar essa filosofia, uma filosofia prática, uma filosofia ligada com a nossa realidade, com a nossa cultura, né? Que seja fruto dessa cultura e que seja também aquilo que transforma essa cultura. E outra coisa que eu fiquei bastante pensando assim durante a fala do Jailson foi
no Deleuze, que ele tem uma fala a respeito dessa questão da territorialidade. Eu não sei se aplicaria aí, mas enfim, eu fiquei lembrando, né? E eu tive a oportunidade de ler um texto de Larossa, e esse conceito de experiência dele, que ele diz que a experiência é aquilo que nos transpassa. Então, é isso que ficou para mim do texto que eu li do Larossa. E é assim que eu penso realmente que toda a experiência da leitura de um texto filosófico tem que ser aquilo que nos transpassa, e é nesse sentido, sim, que a gente tem que levar para a sala de aula. E na fala do Jailson, ele parece que faz isso, a experiência da leitura filosófica que transpassa esses estudantes, que eles se envolvem e tal. Então, o que eu queria dizer é isso, que eu fiquei assim também bastante encantada, maravilhada assim com as experiências dos colegas aí, cada um na sua região, né? E por enquanto é isso que eu gostaria de dizer, né? Para iniciar a conversa, tá? Passo a palavra. Vamos lá. Quem gostaria de comentar, perguntar? Rosana? Olá, boa tarde. Estou ouvindo com bastante atenção aqui a apresentação dos colegas. A minha pesquisa também é na área de gênero. Eu gostei muito de tudo aquilo que as meninas falaram, que o Jailson falou. E eu gostaria de perguntar para a Daiane como foi a recepção da comunidade escolar com o trabalho com essa temática, né? Como é que foi? Então, Rosana, obrigada pela pergunta. E assim, a recepção, o núcleo ele foi se formando na escola no momento em que eu percebia muito dos estudantes, muita curiosidade, né, como eu falei. E aí, assim, a recepção da comunidade, assim, os pais, né, a forma... Eu nunca tive nenhum tipo de problema em relação ao núcleo, nunca houve uma reclamação dos pais e tal. O que eu posso falar é que, assim, o maior incômodo que eu senti não foi dos pais, nem dos alunos, nem de alunos que, porventura, são aqueles alunos bem mais conservadores, assim. O maior incômodo que eu senti foi dos professores. O maior incômodo que eu senti foi dos colegas professores. A sala dos professores virou um terreno para mim por durante um tempo que era bem complicado de estar. E assim, mas também ninguém veio falar diretamente, né? Eram apenas conversas aqui e ali, então que chegava até mim de outra forma, ninguém veio falar diretamente. Eu acho que isso se deve ao fato dos estudantes terem abraçado o projeto, né? Eu lembro que uma vez teve um sábado que o pai de uma aluna foi buscá-la, depois do núcleo, ela saiu um pouquinho mais cedo, porque ia numa consulta médica, e aí ele falou comigo, professora, que bom, o importante era que ela, pela nossa conversa, o importante para ele é que ela estivesse estudando. Ela estava sábado na escola estudando, entendeu? Ela estava sábado na escola com os colegas, estava lendo, estava estudando, estava vendo. Então, eu senti muito isso. Tanto que, na minha escola, no primeiro evento que a gente fez do núcleo, que a gente que a gente reuniu todo mundo na quadra, né? Esportiva, porque a gente não tem, a minha escola é pequena e o nosso auditório não comporta a escola toda. Então, a gente teve que fazer na quadra. E aí, na época, a gente não tinha um som, um equipamento de som que desse para todo mundo escutar, né? Assim, que alcançasse o público inteiro. E aí eu comecei a conversar com os estudantes do núcleo, a gente tinha aquela questão e tal, e foi o pai de uma aluna que trabalha com aluguel de som, que levou o som, montou o som, e ficou lá auxiliando durante o evento inteiro para poder dar esse suporte. Essa é uma experiência que me marcou muito, assim. Então,
eu acho que, toda vida que eu me deparo com essa pergunta, eu acho que a questão é o núcleo ser primeiro um núcleo de estudos, né? O núcleo é um núcleo de estudos. Então, ser um núcleo de estudos faz com que a filosofia, sendo a linha que costura todos esses debates e essas discussões sobre gênero, faz com que ele seja levado a sério, assim, da escola, que não seja alvo de perseguição e tudo mais. O que eu não desconsidero que irá acontecer posteriormente. Eu não acho que durante todo o tempo que o núcleo existia, eu espero que tenha vida longa, mesmo comigo ou não na escola, mas eu imagino que vai ter algum tipo de problema em algum momento, mas até agora, não. Obrigada, Daiane. Professor Marcos? Opa. Bem, infelizmente, eu não ouvi a fala de Daiane, né? E peguei já a de Vilma pela metade, né? Mas achei muito interessante, né, a sua preocupação, a sua responsabilidade filosófica, ou seja, de levar esses temas, né, que são temas do dia a dia, são temas, né, mas com uma linguagem filosófica, ou seja, com uma fundamentação filosófica, ou seja, buscando, né, não simplesmente uma conversa do senso comum, por assim dizer, né? E teve um pontozinho que me chamou a atenção quando você disse que, curiosamente, as duas Marias, né, as autoras do livro de Introdução à Filosofia mais famoso no Brasil, né, se é que nós estamos falando da mesma coisa, que é o Filosofando, né? Foi o livro que, vamos dizer assim, que despontou no Brasil, né, com uma perspectiva de segundo grau, de tudo isso, né? E eles estão no mercado há anos, né? Claro que depois disso vieram outros, né, como Mariana Chauí, com Vita Filosofia. E é muito curioso mesmo, né, que, mesmo sendo livros escritos por mulheres no Brasil, não toca em questões de gênero e nem muito menos apresenta filósofas, né, no seu rol, né? Ou seja, isso denota que o material didático que chega até a sala de aula, né, não prioriza isso, né? Esse discurso está fora da lei para poder você tocar nele, você vai ter que buscar, por assim dizer, né, literatura alternativa, não é assim? Essas literaturas que se tornaram, entre aspas, oficiais, ou seja, que são os célebres, aquelas coisas que todo mundo cita e diz logo. Mas se você quer ensinar introdução à filosofia, você tem um livro bom, que é o de Filosofando, tem o Convite à Filosofia, né? Tem um outro de Mariana Chauí, Introdução à Filosofia, que era uma história da filosofia, que ela só fez um, né? Depois, não sei por que desistiu de fazer os para frente, né? Só fez a parte antiga. Isso é muito curioso também, né? Mas é curioso também, né, principalmente para aqueles que estudaram filosofia, né, porque a gente sabe que muita gente dá aula no segundo grau, mas não são formados em filosofia, né, mas para aqueles que estudaram, fizeram um curso regular de filosofia, né, isso não acontece só com esses manuais, vamos dizer assim, né, brasileiros de introdução à filosofia. Isso acontece com os manuais de história da filosofia, que a maioria deles são traduções, né. Hoje, o mais famoso deles é o de Reale, né, que todo curso de filosofia no Brasil usa. Mas no passado, no meu tempo, tinha o de Padovani, tinha o de Julián Marias, que parece que voltou agora há pouco, né? E esses livros não tem, né? Você não tem tal. Bem, a minha área específica, né, que eu trabalho há anos, né, é filosofia medieval, né? Ora, o que me chamou a atenção num determinado momento histórico é que chegou às minhas mãos, inclusive o próprio autor me doou, num evento que eu fui, ele me doou um livro, em espanhol, né, um padre espanhol, chamado José Ignacio Saraniana, né? E naquele momento que eu tenho também vários livros de história da filosofia medieval, assim como existe história da filosofia como um todo, foi aí que me chamou a atenção uma coisa. Foi pela primeira vez que eu vi um manual de história da filosofia que no elenco dos filósofos tinha mulheres.
aquilo me chamou a atenção. Eu nunca tinha visto isso, né? E aquilo me despertou a investigar e a ver se aquilo poderia ir além daquilo ali, né? E eu comecei a pesquisar, né? E agora, em 2019, eu lancei um livro, né, que é gratuito, qualquer pessoa vai lá e baixa na internet, porque ele é um e-book, né, que o título é Mulheres Intelectuais na Idade Média, né, pela editora FI. Né? Esse livro é gratuito. Claro que eu não faço ali vamos dizer assim, uma discussão de gênero, não é especificamente isso, mas eu começo a mostrar, né, que mulheres como Idelgarda de Bingen, como Cristina de Pizan, né, já despontava para temas que hoje, vamos dizer assim, ganharam o nome, né, vamos dizer, de uma filosofia de gênero, uma filosofia feminista, né, a ponto de dizer que nós já temos ali, né, não com a clareza que nós temos hoje, mas as precursoras do que a gente vem a chamar na modernidade de um movimento feminista. Né? Claro, também não vamos cobrar delas que elas já fossem, o que, né, também seria demais querer, mas, de qualquer maneira, né, se você lê uma Idelgarda de Bingen, ou lê uma Margaret Porret, ou lê uma coisa, você já pode dizer que as mulheres eram corajosíssimas para a sua época. Né? Para suas épocas, elas realmente foram, né, digamos assim, de uma bravura grande. Né? Naquele contexto, dizer o que elas diziam não é para qualquer um, como diz a história. Né? Então, eu gostei do tratamento que você estava dando, né? Até onde eu entendi. Né? Era só uma contribuiçãozinha. Se alguém desejar pegar um livrozinho, é só ir lá na editora FI, editora FI, né? E botar lá Mulheres Intelectuais, que o livro sai, né, gratuitamente, é só baixar. Né? Pronto, era esse meu comentáriozinho. Então, estou pedindo aqui a palavra, né? Claro. Anotei aqui o teu livro, vou consultar sim, vou inclusive fazer uso, porque a gente precisa muito desse tipo de livros aí para a gente incrementar e modificar nossas aulas de filosofia. Com relação ao que o professor falou, assim, né, as Marias, a Marilena Chaui, tá? O que eu observo é assim, ó. Maiêutica, esse conceito tão feminino, né? Se a gente colocar o estudo que a Márcia Tiburi fez desse conceito e a explicação que ela dá a respeito de por que Sócrates nomeia o seu método de maiêutica, será que a comunidade acadêmica filosófica, colocar isso num livro didático, né? Como que reagiria, né? Não sei. Hoje, né, agora aqui no século XXI, aqui em 1921, talvez, né, agora eu não sei, na década de 80, lá, quando a Marilena Chaui, as Marias estavam colocando lá o seu livro didático, e quantas vezes eu escutei a Marilena Chaui, né, contando sobre sua atuação na universidade e tal. O que eu observo é assim, né? Criou-se uma história de filosofia, criaram-se conceitos rígidos, tá? E aquilo se consagrou como sendo aquilo e pronto. Então, a proposta que eu coloco e que eu percebo que a gente tem que colocar em prática aqui e o ensino médio, principalmente se você não colocar isso em prática, você não dá aula, tá? É justamente o questionar esses conceitos que foram consagrados durante séculos na história da filosofia, como sendo só isso, é a única interpretação, não tem como colocar uma outra interpretação para aquilo. Tá? Então, essa questão, todo livro didático dessas 8 obras, me parece que não tem nenhum que não aborde o termo maiêutica. Mas nenhum deles
faz nenhum comentário a esse respeito de que por que o termo maiêutica? Por que a arte de parir, sendo que parir é uma coisa de mulher? Qual que era a jogada ali? O que estava se pretendendo com essa... O que Sócrates queria quando ele estava se apropriando de uma experiência feminina para elevar o mundo dos conceitos e colocar lá como sendo uma... digamos, enfim, uma coisa lá consagrada, ideal, e que até hoje está nesse imaginário filosófico das obras filosóficas consagradas, e que parece que se chegar alguém, né, tipo Márcia Tiburi ali, e questionar isso e tal, de repente não é filósofa, enfim, todas as críticas que a gente escuta. Mas eu estou certa, sabe, que para que a filosofia permaneça e que ela permaneça sendo realmente aquilo que ela se propõe de abrir a mente, de fazer com que as pessoas pensem, com que as pessoas reflitam, a gente vai ter que rever todos esses conceitos, né? A gente vai ter que rever, dizer, para que e por que todo livro didático de filosofia tem que ter Santo Agostinho e Tomás de Aquino? O que eles disseram de tão mais importante do que todas essas mulheres que o professor Marcos citou? Então, eu vejo assim, vejo com bastante ânimo e entusiasmo que está mudando, tá? Vai surgir, sim, vão surgir novos livros didáticos de filosofia, onde a gente não precise fazer nenhum malabarismo para explicar para um estudante lá da comunidade, da periferia de São Paulo, de Curitiba, de qualquer outro lugar, esses conceitos que estão colocados ali, porque ele leu e sentiu, puxa, isso tem a ver comigo, com a minha realidade, com a minha vida. Afinal, a filosofia sempre se colocou, né, como sendo o pensamento que concerne a todo e qualquer ser humano. Por que tantos seres humanos leem a filosofia e não se veem naquilo, né? Então, são todas essas questões que nos levam, e eu acredito que vi aqui isso no Jailson, vi na Daiane, parece que nós estamos com as mesmas questões, com as mesmas problemáticas aí nas nossas aulas, que é fazer com que essa filosofia tenha sentido para esses estudantes, essas estudantes com quem a gente trabalha no nosso dia a dia, né? Porque senão eles não vão nos ouvir, né? A gente não vai não vai ter nenhuma importância. E eu vejo, assim, pelo menos aqui, muitos e muitas estudantes indignadas com a retirada de aulas de filosofia e tal. Por quê? Porque há muitas e muitos que se interessam e que estão vendo aí um caminho de entender a sua realidade, de entender a sua vida e até de abrir perspectivas para a sua vida futura, né? Então, é isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Pela afirmação, opinião pela opinião. Então, gente, mais questões, provocações. Deixa eu fazer uma questão, então, para vocês. Eu gostaria de perguntar para os três, mas aqui quem tiver vontade de me responder. Uma questão bem importante nos trabalhos do prof é a questão da análise dos resultados, né? Porque, em se tratando de uma pesquisa, né, um trabalho acadêmico, a gente espera poder, no final, expor os resultados da nossa intervenção. E vocês três têm fizeram intervenções fantásticas e extremamente complexas. Como que vocês como que vocês encararam essa relação entre, bom, qual é o objetivo que eu estabeleço para a minha intervenção, e depois como analisar os resultados, se os resultados foram alcançados, não foram, etc.,
de maneira a tentar minimizar uma perda que é inevitável, né? Porque toda essa complexidade é muito difícil de ser colocada em resultados analisáveis e publicáveis, como se espera a metodologia científica que a gente faça. Bom, a experiência de vocês é muito mais complexa do que isso. Mas como vocês lidaram com essa necessidade? E eu faço essa pergunta principalmente porque vocês três já concluíram a pesquisa e é uma questão importante para os nossos professores mestrandos que ainda estão buscando formas de lidar com esse que me parece ser um dos desafios maiores na pesquisa do prof. Então, não sei quem se sentia à vontade em me responder. Bom, eu posso começar. O período analisado, né, entre 2018 e 2019, então eu analisei alguns aspectos. Um dos aspectos, né, foi como a gente conseguiu o número de reuniões que nós conseguimos fazer e as ações que puderam impactar na escola vindas daí. Mas o mais significativo foi eu fiz uma entrevista semi-estruturada com 20 estudantes do núcleo, e aí, a partir daí, eu tirei alguns resultados que deu, né? Questão 1, aí, na primeira pergunta, eu analisei que tinham fatores que eram em comum às respostas, né? Eu fiz a transcrição da entrevista, e aí eu analisei que tinham fatores. Então, eu fui tabulando isso, né? Colocando isso. O que é que você acha mais importante no núcleo? O que é que o núcleo... como é que você... quais são as mudanças que você viu efetivamente na escola a partir disso e tal. Esse resultado eu fui colocando no começo de cada tópico analisado, né? E aí depois eu ia discutindo e colocando trechos da entrevista. Então, para eu analisar, o que foi que eu fiz? Eu dei voz aos estudantes, voz diretamente. Então, eu transcrevi as entrevistas, eu fiz as entrevistas, gravei, fiz a transcrição e fui discutindo o que, depois de analisar todas as entrevistas, fui discutindo os pontos que haviam sido significativos dentro da fala dos estudantes que participaram diretamente, porque como no núcleo todo mundo estava ali na reunião, todo mundo lia, todo mundo escolhia o tema, e todo mundo organizava uma ação que sairia dali e impactaria a escola, então foi essa a forma que eu escolhi de analisar esses resultados. Outros vieram, como, por exemplo, o próprio caso da iniciação científica, né, que se desdobrou a partir de integrantes do núcleo, que começaram a ter interesse em pesquisar, né, já que na nossa escola tem a cultura da iniciação científica. Outro resultado foi que, por exemplo, 30% dos trabalhos da semana científica da minha escola eu peguei toda a lista de todos os trabalhos, então, 30 não, foram 29% dos trabalhos de iniciação científica da minha escola eram sobre gênero, né, sobre diversas, o que isso faz com que a gente perceba que isso não pode ser, isso aqui eu não coloco como resultado direto do núcleo, mas de como a gente vê numa escola onde você está debatendo, como o tema vai tomando de conta daquele ambiente, como o tema passa a ser não apenas mais uma curiosidade, ou como o professor Marcos falou, né, debatido ali sobre a ótica do senso comum, mas vira objeto de pesquisa, né, vira debate no dia a dia, vira mudança dentro das relações na própria escola. Então, diretamente foram as entrevistas, né, que eu consegui fazer os gráficos e discutir as respostas. Indiretamente, aí você vai percebendo outros que você pode analisar dentro da escola, dentro daquele período determinado, né, e discutir no seu texto sobre isso. Que fantástico, Daí. Essa é uma questão que a gente trabalha muito com os estudantes, e porque muitas vezes os estudantes, que eu digo os professores, né, os mestrandos, porque muitas vezes nós não tivemos na nossa formação como alunos de filosofia, né, essa parte da metodologia de pesquisa.
né? Então, é algo que a gente ainda está construindo a tradição no Prof. Então, acho muito importante ouvir quem já tem a pesquisa concluída, para poder ter exemplos, né, para quem está ainda em fase de projeto. Obrigada. Eu queria colocar essa questão para a minha pesquisa, ela foi bastante problemática, né? Porque eu tenho uma formação em ciências sociais antes de filosofia, né? E eu estava numa pegada de tabular dados, né? Isso foi bastante complicado porque eu estou lidando a todo momento no laboratório com a ideia de pensamento, né? E me parece muito difícil tabular um pensamento, mas o que eu usei muito na pesquisa foram os diários de bordo, que eu denominei de diários de bordo ou cadernos de nota, né? Onde os estudantes que se sentissem à vontade, eles faziam registros nesses cadernos, né? Esses cadernos ficavam à disposição deles e eu tenho hoje feito a leitura e releitura desses cadernos, né? Mas o que é interessante observar nesses cadernos, depois com a pandemia, eles viraram vídeos, né? Produções de vídeo, né? Como são cadernos muito subjetivos, eu tive que pedir autorização para alguns estudantes, o direito de uso de imagem, né? E muitos deles gravaram pequenos vídeos de 1 a 2 minutos, né? E nos últimos tempos eu tenho olhado para esses vídeos e para esses cadernos e buscado algumas informações em comum, né? Entre esses registros, né? E o que mais apareceu, né? Fazendo a leitura e releitura desses registros, é sempre a crítica à forma da organização escolar, né? A questão de como a disciplina é conduzida pela escola e uma crítica bastante contumaz sobre a ideia de sala de aula, né? Talvez pela experiência deles terem vivido o laboratório, e aí a sala de aula convencional aparece como um espaço crítico, né? Esses foram os resultados maiores, assim, da minha pesquisa, né? É isso. Obrigada. Eu vou falar, mas antes, para eu não esquecer, desde o início, eu fiquei com queria perguntar e não anotei, e eu agora quero perguntar para o Jailson, assim, que ele falou que tinha essa divisão na escola dele lá, de turmas que um grupo, conforme o perfil da pessoa, ela ia para uma determinada turma. Se nesse laboratório você misturava essas turmas, tá? Eu vou deixar essa pergunta, ou se lá ia as turmas separadas, conforme o perfil da vida econômica deles. Bom, com relação à pergunta da Verônica, a Verônica conhece muito bem quem me orientou, né? Então, eu fiz um estudo de pesquisação, fiz essa proposta e tal, mas ele falou que não era nada disso que ele queria, né? O orientador. E aí ele falou da questão fenomenológica e tal, e eu achei interessante. Só que, na prática, assim, como que eu lidei, tá? Eu pensei assim, tabular dados, olha, a gente faz isso nas avaliações em sala de aula, né? E a avaliação sempre é um problema, sempre foi, e até hoje eu vejo a avaliação como uma coisa que ninguém sabe exatamente como fazer e como que a avaliação, se o estudante aprendeu ou não aprendeu, né? E enfim, eu segui mais assim a minha experiência de sala de aula, né? Que o meu trabalho foi uma atividade que eu levei para estudante, procurei ser o mais objetiva possível, e esses dados foi analisado mais de uma forma fenomenológica mesmo, sabe? Eu busquei nesse sentido assim. E eu me convenci de que realmente nós aqui na filosofia, que eu tive lá um professor, o professor Leandro, que deu uma disciplina para nós de projeto, ele nos deu a proposta de criar um método para nós, né?
Eu acho que essa proposta é boa, mas até agora não saiu, não criamos nada, né? Então a gente está ainda buscando os modelos, os exemplos. Mas eu penso que a gente podia pegar na própria filosofia mesmo, como, por exemplo, a fenomenologia. Eu me convenci disso, sabe? Ou criar uma metodologia própria, né? Tipo, como o Leandro falava, assim como Freud criou, né? A gente também poderia pensar ainda uma metodologia própria para a gente. Mas é complexo, como sempre eu achei complexo qualquer tipo de avaliação, sabe, Verônica? E tentei trabalhar com isso da forma como eu trabalho com avaliação mesmo em sala de aula, claro, com mais profundidade ainda, né? Então é isso. Não, sem dúvida, é muito complexo, porque a gente ainda precisa saber se essa concepção de análise, ela se concilia com o filósofo com o qual a gente está trabalhando, com o filósofo que serviu de fundamentação para a intervenção. Isso complica bastante nosso trabalho, né? Sem dúvida. Mas deixa o Jailson responder a sua questão. Obrigado, Vilma, pela pergunta, porque o que eu vou te responder agora está no primeiro capítulo da minha dissertação, né? Foi uma relação entre o primeiro E e o primeiro A, né? Que são turmas opostas, né, em relação à questão social e identitária desses estudantes, né? E a ideia partiu de uma professora de sociologia, que é minha amiga e bastante partícipe do laboratório, e a gente levou o primeiro A e o primeiro E, que são turmas muito divergentes, né? E a gente trabalhou a ideia de constituir palavras que nos afetam, né? E foi muito interessante porque o resultado dessa experiência é que a palavra que mais afetava tanto os estudantes do primeiro A, que eram teoricamente estudantes moradores de um condomínio de classe média, e os estudantes do primeiro E, que eram moradores das duas comunidades mais vulneráveis, a Vila da Paz e a Marabá, a palavra mais marcante era mãe, né? E a ausência de afeto, né? A princípio, eu quase declinei de colocar essa experiência na dissertação, mas depois eu fui um pouco convencido pelo meu orientador, né? Mas foi a coisa de melhor experiência que eu vivi na pesquisa, foi esse encontro entre essas dissonâncias, essas divergências, né? Mas não é possível a gente fazer essa experiência a todo momento, que precisaria de parceria, né? E eu só consigo essa parceria no momento com professores das ciências humanas, né? Mas é isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, tá? Perfeito. Então, gente, questões, perguntas? Não? Então, encerramos. Já tem mais. Outra rodada. Sim. Exatamente. Então, vamos encerrar por aqui. Gostaria de parabenizar os 3 pesquisadores que compartilharam conosco as pesquisas, parabenizar pela coragem, são 3 propostas extremamente corajosas, e muito obrigado mesmo por terem compartilhado, e parabéns pelo trabalho, e desejo muito sucesso daqui para frente, que vocês continuem aí com esse perfil de pesquisador e de professor, né, que faz muita diferença. Então, gente, muito obrigada. Os monitores precisam dar algum aviso? Então, passo a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e parabenizar cada trabalho apresentado. Em cada área de vocês, eu achei assim incrível o trabalho e a apresentação. De verdade, eu agradeço novamente pela presença de cada um aqui nessa sala. E é isso. Eu espero que vocês tenham mais experiências boas no evento. E Isabelle, quer se despedir?
Está fechado seu microfone, Isabela. Ah, parou de funcionar. Parou de funcionar. Ok, eu também quero agradecer, né, principalmente a Verônica por ter assumido, né, porque parece que também o meu substituto, que para cada sala tem um suplente, parece que o suplente também não apareceu, né? Mas ainda bem que houve quem assumisse, né? Mas vou ficar atento agora, já mudei todos os horários aqui para ver se eu não perco, né? Agora de que existe 2 horários, um fora de Cuiabá e um em Cuiabá, né? Eu sou de Rondônia e entendo essa confusão. Eu estudo em Curitiba e entendo essa confusão. Mas obrigado, gente. De verdade. Muito obrigado por tudo. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço, Tchau, Vilma, Daiane. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.